tarefa. O conhecimento humano é uma expressão usada no ato de perceber ou compreender, por meio da razão ou da experiência. Conhecer a tarefa, ela é fundamental para reconhecer os riscos e perigos das atividades. Saber comunicar de forma clara e sucinta é primordial para conhecer cada detalhe da tarefa. A falta de conhecimento ou impedimento da comunicação relacionada à tarefa traz grandes barreiras para o entendimento de como, quando e o que será feito em determinada tarefa. Isso, além de gerar um certo atraso, traz uma certa insegurança para o trabalhador. Se a comunicação é falha, o conhecimento da tarefa é pobre e que resultará em algum tipo de acidente. Pessoal, vamos entender melhor o quão é importante conhecer o detalhamento da tarefa e vamos entender a seguinte situação hipotética. 2 homens foram mortos quando eles foram envolvidos pelo monóxido de carbono, produzido por um conjunto motor-bomba a combustão, que foi colocado no poço para drenagem. A falta de conhecimento sobre o uso correto do motor-bomba tornou-se inconscientes sobre o perigo que os envolvia. O monóxido de carbono ele é um gás produzido com base na queima incompleta de material combustível rico em carbono. É um gás asfixiante muito tóxico que, dependendo do tempo de exposição e da quantidade inalada, pode levar à morte. Então, conhecer os riscos e perigos envolvidos na tarefa é fundamental para entender como ele age no ambiente. E você deve estar se perguntando o que é risco e o que é perigo. Vamos entender um pouquinho esses dois conceitos. O risco ocupacional, que é a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por eventos perigosos, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Relacionado ao perigo, é a fonte com potencial de causar lesão ou agravos à saúde. Elemento que, isoladamente ou em combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem à lesão ou agravo à saúde. Veja a seguinte situação. O trabalhador de 20 anos tinha 3 meses de serviço na cooperativa quando sofreu um acidente fatal, em maio de 2012. Ele foi arrastado sobre uma esteira transportadora de grão em alta velocidade. Se chocou contra uma coifa de exaustão, o que causou a morte instantânea e a decapitação. O acidente não foi testemunhado por nenhum colega e o corpo do trabalhador foi encontrado algumas horas depois. A morte do auxiliar aconteceu dentro de um espaço confinado, onde, pela legislação, ele jamais poderia ter sido escalado para atuar sozinho. Fica aí a reflexão. Esse jovem sabia da importância do conhecimento da tarefa? Pessoal, já vimos a definição de riscos e perigos. Mas para reforçar, vamos entender melhor o que são riscos ocupacionais. Entendemos nas aulas anteriores que os riscos ocupacionais traz sua definição como combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo, ou a exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Chamo a atenção para os agentes nocivos, que são físicos, químicos, biológicos, e também englobam os riscos de acidente relacionados aos fatores ergonômicos. Vamos falar de cada um deles. Antes de entrar no espaço confinado, o mesmo deve ser inspecionado e identificados os riscos existentes naquele local. Dentre eles, podemos encontrar agentes físicos, que é qualquer forma de energia que, em função da sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Então, temos como exemplo ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações
ionizantes, radiações não ionizantes. Como, por exemplo, o uso de ferramenta dentro do espaço confinado, gerando ruído elevado e vibrações. Agentes químicos. Substâncias químicas por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função da sua natureza, concentração e exposição é capaz de causar lesões ou agravo à saúde do trabalhador. Como exemplo, temos fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas, ácido sulfúrico, entre outros. Exemplo: condição em que a atmosfera em um espaço confinado possa oferecer risco local e expor trabalhadores ao risco de morte, incapacitação, restrição de habilidade para autorresgate, lesão ou doença aguda causada por um ou mais das seguintes causas. Temos exemplo de concentração de oxigênio, que vai ser ou a deficiência do mesmo ou o enriquecimento. Imagine a seguinte situação: você, trabalhador, entrando em um espaço confinado com baixo teor de oxigênio a 18%, quais as consequências disso em seu organismo? Exatamente, asfixia. Vamos entender o que é deficiência de oxigênio, como temos exemplos, a asfixia. Então são concentrações de oxigênio abaixo de 19,5%, sendo que abaixo de 18% o risco é grave e iminente. A deficiência de oxigênio pode ser por deslocamento, ou seja, o vazamento de um nitrogênio no espaço confinado, que faz esse deslocamento. Pessoal, temos como exemplo o gás sulfídrico. Este é um dos piores agentes ambientais, agressivo ao ser humano, justamente pelo fato de que, em concentrações médias e acima do nosso sistema olfativo, não consegue detectar sua presença. E aí é onde mora o perigo. Em concentrações superiores a 8 ppm, que é o seu limite de tolerância, esse gás ele poderá causar problemas respiratórios, inconsciência, morte e irritações. Identificação de inflamáveis. Cada substância inflamável possui um limite inferior de inflamabilidade, porcentagem de volume. O detector de gás inflamável deve ser calibrado antes de fazer as medições dentro do espaço confinado e testado antes também, como um gás padrão, que será de referência do mesmo em porcentagem e em volume. Quando um detector de gás for calibrado, como o gás metano, e encontrar uma atmosfera com gás metano, a leitura de 40% será na verdade 109%. Isso é o próprio equipamento que te dá essas porcentagens. Névoas inflamáveis ou gás e vapor. Condições em que a atmosfera em um espaço confinado possa oferecer risco ao local ou expor trabalhadores a
perigo de morte, incapacitação, restrição de habilidade para autorresgate ou doença aguda causada por um ou mais das seguintes causas. Então temos concentrações superiores a 10% do seu limite inferior de inflamabilidade e poeiras de combustível viável em concentração que se encontre ou exceda o limite inferior de explosividade. Então, temos essa concentração pode ser estimada pela observação da condição na qual a poeira obscureça a visão, uma distância de mais ou menos 1,50 m, concentração de oxigênio atmosférico abaixo de 19,5 ou acima de 23%, a concentração atmosférica de qualquer substância cujo limite de tolerância seja publicado na NR15 e normas mais restritas, como a CGIH, e que possa resultar na exposição do trabalhador acima desse limite de tolerância. Qualquer outra condição atmosférica imediatamente perigoso à vida ou à saúde, temos aí sempre a sigla IPVS. Em condições abaixo de 19,5% é caracterizado já IPVS. E encontramos também os agentes biológicos. Como exemplo, temos bactérias, fungos, esgoto, tratamento de efluentes, processo de limpeza pela ação de solventes ou produzido pela reação química. O contato com a pele, mucosa e vias respiratórias podem causar desde irritação até intoxicações generalizadas. Recomendado vacinas contra tétano, hepatite A e B, vacina antigripal e, se necessário, contra a febre amarela e febre tifoide, que é por conta dos esgotos subterrâneos. Várias infecções de pele podem ser causadas pelo contato com a matéria orgânica, infectada de micro-organismos, todas evitáveis com o uso de equipamentos de proteção adequado. Temos também os riscos relacionados aos fatores ergonômicos, como exemplo, esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situações de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de rotina intensa. Tudo isso pode gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar sérios danos à saúde do trabalhador, porque produzem alterações no organismo, o estado emocional, compreendendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como lerto, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo, temos gastrite úlcera, tensão, ansiedade, problemas de coluna e dentre outros. Acidente do trabalho em espaço confinado. Pessoal, precisamos entender o conceito de acidente de trabalho. Então temos a Lei 8.213 que traz esse conceito para nós. Vamos entender um pouquinho melhor o que essa lei dá como conceito. Então fala o seguinte: o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, sendo ela permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Ao lado da conceituação acima de acidente de trabalho típico, por expressa determinação legal, as doenças profissionais, ocupacionais equiparam-se a acidente de trabalho. Temos aí doença profissional e doença do trabalho. Quando se fala de doença profissional, é assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Já a doença do trabalho, assim entendida e adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Então temos
com os riscos decorrentes das tarefas, aos quais a gente falou de físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Temos falta ou excesso de oxigênio, risco de incêndio ou explosão, infecções por agentes biológicos, soterramento, engolfamento, choque elétrico, queda, esmagamento, inundação, queimaduras, intoxicações por substâncias químicas e outros que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Consequências da habituação do risco. Entender a consequência é algo produzido por uma causa. Isso acaba refletindo no dia a dia, em relação aos riscos da atividade, feita todos os dias, ou seja, habitualmente. Com isso, o trabalhador acaba superestimando o risco em suas tarefas, notoriamente perigosas. Operações que não são frequentes ou os riscos que produzem o sentimento de ameaça e medo ou que são percebidos como desconhecidos. Os trabalhadores fixam muito nas consequências e não na probabilidade da ocorrência do evento danoso, gerando assim a consequência de graves acidentes. Se os trabalhadores estão preocupados com os riscos de uma operação, eles podem não prestar atenção suficientemente aos outros riscos ou perigos. Por exemplo, quando os funcionários estão interrompendo uma linha de ácido sulfúrico, eles tendem a focar mais nos riscos de vazamento e não prestam atenção suficientemente para os riscos menores, tais como tropeçar ou cair de uma altura. As estatísticas de acidentes sugerem que a sua menor ocorrência é a maior probabilidade que esses menores riscos são mal controlados. E para mitigar, ou seja, diminuir a variação de percepção de riscos, as organizações tendem a desenvolver mecanismos que garantam que os funcionários tenham a consciência do problema, ou seja, o conhecimento da tarefa, associado à sua operação. Fornecendo informação baseada na avaliação dos riscos, muitas vezes não incluindo riscos comuns, tais como tropeçar. Um complemento, quando comunica sobre o risco, os exemplos de acidentes anteriores aonde o julgamento incorreto foi um fator causal. Também pode ser uma abordagem vital. As pesquisas sobre percepções de riscos em várias organizações evidenciam que um conhecimento mais prático sobre a atividade aumenta a probabilidade de um trabalhador ser capaz de identificar todos os perigos, riscos e possuir percepções precisas. Assim, é essencial que as pessoas que realizam as avaliações de risco possuem uma experiência prática relevante sobre as operações que está sendo analisada. Análise de posto de trabalho. Pessoal, vamos entender o conceito de posto de trabalho. Então, o conceito é o local onde se efetua uma determinada ação ou atividade. E já a análise é o estudo do ambiente onde é desenvolvida a atividade de trabalho. E isso engloba 3 aspectos: ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Então, o entendimento sobre a ergonomia. Então, a ergonomia, ou fatores humanos, é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e é a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos, e projeto a fim de otimizar bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Os ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre ergonomia física. Está relacionado com as características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação com o ambiente e sua atividade.
Já a ergonomia cognitiva refere-se aos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora, conforme afetem as interações entre os seres humanos, seu ambiente de trabalho e outros elementos de um sistema. Já a ergonomia organizacional concerne a otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de processo. Fator medo. O que é medo? Estado afetivo suscitado pela consciência de perigo. As pesquisas na percepção de risco fornecem uma importante informação sobre como os novos funcionários ou funcionários inexperientes de uma equipe pensam sobre o risco. Este estudo sugere que a natureza, as características do risco, assim como quando se sabe sobre ele, seu controle, suas consequências, o impacto em futuras gerações, influencia as suas percepções. Essas características podem ser resumidas em dois fatores: medo e desconhecimento. Acidentes e reatores nucleares é um exemplo de um perigo que aumenta a pontuação do fator medo por conta do risco e o seu entendimento, a semelhança de percepção de risco sobre alterações inclusive do DNA, produtos transgênicos, eletricidade e etc. Se há uma pontuação devido aos fatores de medo e desconhecimento, então as pessoas provavelmente irão avaliar mal, sobreavaliar os riscos. Impacto e fatores comportamentais na segurança. Além do medo do trabalhador perder o seu trabalho e, consequentemente, a sua fonte de sobrevivência, o ritmo acelerado, a imposição de metas intangíveis e a pressão constante geram ambientes bastante competitivos, gerando um aumento de desregulamentação dos direitos do trabalho, terceirização, precarização da classe trabalhadora e enfraquecimento do sindicalismo da classe. A perda do controle sobre o trabalho amplia o mal-estar e o sofrimento para aqueles que trabalham. Assim, as pessoas ficam ávidas por mostrar todo o seu potencial no trabalho, de forma a não ser destacado pela empresa, mesmo que isso puxe a sua saúde. Em busca de maior produtividade, o trabalhador descuida da segurança e da sua saúde. Temos aí como exemplo estresse, ansiedade, depressão e desespero tomam conta do trabalhador, que precisa manter o seu emprego para sustentar a sua família. A qualidade de vida no trabalho está associada ao bem-estar dos indivíduos no ambiente de trabalho e dependendo de tudo o que influencia o trabalhador dentro da organização. Se houvesse mais autonomia e flexibilidade, o trabalhador poderia ter o trabalho como benefício à sua saúde física e mental, pois estaria de acordo com as suas necessidades e desejos. O estresse ocupacional tem cada vez mais impactado negativamente nas organizações, pois pode acarretar doenças vinculadas ao trabalho e à necessidade das organizações desenvolverem ações de prevenção dessas doenças, já que pessoas estressadas têm menor desempenho, aumentam os riscos das organizações com problemas de saúde, absenteísmos, rotatividade e acidentes no local de trabalho, como exemplo, muitas das vezes dentro do próprio espaço confinado. As emoções influenciam muito o ser humano e seu ambiente e o levam a fazer ações de impulso, sem pensar nos riscos associados, o que pode levar a acidentes. As pressões para o aumento da produção e podem aumentar o comportamento inseguro dos funcionários, inclusive dentro do espaço confinado. No gerenciamento da segurança, o comportamento do empregado é visto como influenciador na maioria dos acidentes. A gerência é responsável pela maioria dos problemas do local de trabalho, sendo responsável pela segurança comportamental, visto que o comportamento do empregado é afetado pelos sistemas gerenciais.
Então, o comportamento da segurança de um funcionário depende do conhecimento que ele possui, das regras de segurança dentro da sua atividade, suas aptidões para o desenvolvimento correto e sua motivação para realizar suas atividades de forma segura. Os comportamentos de segurança dependem dos fatores individuais e de fatores organizacionais, como o ambiente de trabalho. Os trabalhadores que exercem suas atividades em condições precárias acabam desenvolvendo um senso comum de que essas condições são normais. Em alguns casos, passam a negar a existência do risco. Essa negação pode dar, por exemplo, através de recusa ou uso incorreto de um EPI, que é o equipamento de proteção individual, em atividades de alto risco. A busca pela satisfação das necessidades dos trabalhadores é, consequentemente, a melhoria da saúde do mesmo e faz com que as empresas implementem medidas preventivas corretivas do ambiente de trabalho, visando a promoção da saúde das pessoas e a redução do comportamento inseguro. Percepção dos riscos e fatores que afetam a percepção das pessoas. Pessoal, a percepção de riscos exata por todos os funcionários dentro de uma organização é importante para a gestão eficaz da segurança e da saúde. É mais provável que ocorra um acidente se os funcionários não identificam todos os perigos potenciais ou avaliam erroneamente os riscos ao realizar as operações. A eficácia da avaliação do risco depende da precisão do seu julgamento e as formas de aprender por meio dos sentidos ou da mente, que resultará em um julgamento. Há vários fatores que afetam a percepção de risco, gerando uma diferença gap entre o risco real e o risco subjetivo. É importante que as organizações periodicamente avaliem este gap, de forma a desenvolver e implantar mecanismos para reduzi-los. O gap na percepção de risco pode afetar a precisão das tarefas e a análise de riscos, incluindo a sua identificação, avaliação e probabilidade de consequências, além das especificações e implementação das medidas de controle. Os trabalhadores tendem a subestimar o risco das tarefas que eles realizam frequentemente. E esta variação, ou seja, o gap, é chamada de habituação ao risco. Ela é devida às pessoas se acostumarem à exposição dos riscos e, consequentemente, subavaliam o mesmo, tornando-se complacentes. Esta ação inesperada deve-se ao fato de realizarem a tarefa frequentemente e nunca terem experimentado um acidente, um caso de familiaridade, exposição e de consequências positivas associadas a esta exposição. Várias iniciativas podem ser adotadas para reduzir o impacto gap na percepção de riscos. Os programas de comunicação de risco devem contribuir para isso, destacando os riscos e associando as medidas de controle usadas para reduzir o mesmo. Eles devem especificar as tarefas e destacar as que possuem uma exposição mais frequente, por exemplo. Se possível, deve usar dados de acidentes em que a percepção do risco foi um fator causal, destacando as consequências. Pessoal, agora que finalizamos este módulo, vamos iniciar uma série de exercícios, pois dessa maneira iremos aprender a fixar todo o conteúdo visto até aqui. E lembre-se, aprendemos por repetição. Vamos lá?